Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 6 do segundo livro de Macabeus. Segundo Macabeus, capítulo 6. Você sabe que esse livro de Macabeus é muito importante. Já lemos o primeiro livro de Macabeus, estamos agora no segundo livro. Lembrando que o segundo livro não é uma continuação do primeiro, mas é uma revisão histórica, teológica de tudo o que aconteceu, mais concisa, mais centrada na ação de Judas Macabeu. E é importante, e na Revolução Macabaica, né, que é muito importante mesmo. Muito importante por quê? Porque foi um período em que os judeus foram oprimidos principalmente pelos gregos, ali pelo Império Seleucida, né, Império Seleucida, que é o império remanescente de Alexandre Magno, onde eles foram oprimidos com costumes gregos, costumes pagãos, deuses gregos e até proibidos de professar a sua fé. Vocês vão ver muito claramente hoje nesse capítulo 6. Né? Esse capítulo 6, ele trata da instalação do culto pagão. Nós tivemos, sempre eu gosto de lembrar, nós tivemos primeiro o rei Seleuco, que era muito condescendente com os judeus. Quando Antíoco IV, ele assume Antíoco IV Epífanes, nós temos uma reviravolta aí, uma grande perseguição. No capítulo anterior você já viu ali perseguições terríveis, principalmente com a anuência de um sumo sacerdote ali colocado, tal do Menelau. Tivemos também o Jazão, outro lá que deixou com que acontecesse barbaridades no templo. Hoje nesse capítulo 6, perceba como que os judeus serão obrigados a engolir, ver o seu templo profanado, ver o seu culto profanado, né, e sendo obrigados a realizar cultos pagãos nas suas terras. Né? A gente vai ver um testemunho muito bonito de um homem chamado Eleazar, que prefere morrer do que profanar comendo carne de porco. A gente vai ver isso hoje. Muito interessante, tá bom? Volto a dizer, o livro de Macabeus é um livro importantíssimo na história do povo judeu, na história da salvação. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então capítulo 6 do segundo livro de Macabeus. Vamos lá junto então. Pouco tempo depois, um ancião ateniense foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados, para banir as leis de Deus e da cidade. Mandou também profanar o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter olímpico e consagrar-o do Monte Garizim, segundo o caráter dos hospitaleiros do lugar, a Júpiter hospitaleiro. Dura e penosa foi para todos essa avalanche de mal. O templo encheu-se de lascívias e orgias dos gentios que se divertiam com meretrizes, unindo-se às mulheres nos átrios sagrados e introduzindo coisas proibidas. O altar estava coberto de vítimas impuras, interditas pela lei. Não se permitia mais guardar os sábados, a celebração das antigas festas, nem mesmo confessar-se judeu. Em cada mês, no dia natalício do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte no banquete ritual e, por ocasião das festas em honra de Dionísio, deviam forçosamente acompanhar o cortejo de barco coroados de Hera. Hera, eles põem aquelas coisas assim. Por instigação dos Ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e levá-los a participar nos banquetes rituais com a ordem de matar os que se recusassem a adotar os costumes helênicos. Podiam-se, pois, prever as aflições que os aguardavam. Assim, 2 mulheres foram acusadas de circuncidarem seus filhos, foram arrastadas publicamente pela cidade com seus filhos pendurados ao peito e precipitadas do alto da muralha. Outros se haviam retirado às cavernas vizinhas para celebrar secretamente o dia de sábado. Denunciados a Filipe, foram todos queimados,
pois não ousaram defender-se pelo respeito à santidade do dia. Suplico aos que lerem este livro que não se deixem abater por esses tristes acontecimentos, mas que considerem que esses castigos tiveram em mira não a ruína, mas a correção da nossa raça. É sinal de grande benevolência a seu respeito o fato de não suportar por muito tempo os maus e de, ao contrário, castigá-los imediatamente. Quanto às outras nações, o Senhor espera pacientemente antes de puni-las, que tenham enchido a medida de suas iniquidades. A nós, porém, ele prefere não nos tratar assim, com receio de ter que nos punir mais tarde, quando tivermos pecado demasiadamente. Assim, não nos retire ele jamais a sua misericórdia e não abandone seu povo no momento em que o corrige pela adversidade. Mas que tudo isso seja dito apenas a título de lembrança. Com estas palavras, voltemos à narração. Havia um certo homem, já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Queriam coagi-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força. Mas ele, cuspindo e preferindo morrer com honra a viver na infâmia, caminhou voluntariamente para um instrumento de tortura, como devem caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Os encarregados desse ímpio banquete ritual já desde muito tempo possuíam relações de amizade com Eleazar. Tomaram-no à parte e rogaram-lhe que fizesse trazer as carnes permitidas, que ele mesmo tivesse preparado para comê-las como se fossem carnes do sacrifício, conforme tinha ordenado o rei. Desse modo, ele seria preservado da morte e granjearia sua benevolência em vista da velha amizade. Mas Eleazar, tomando uma nobre resolução, digna de sua idade, da autoridade que lhe conferia sua velhice, do prestígio que lhe outorgava seus cabelos brancos, da vida íntegra conservada desde a infância e digna, sobretudo, das sagradas leis estabelecidas por Deus, preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar de tal fingimento para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos 90 anos, tenha passado aos costumes estrangeiros. Ele mesmo, após o meu gesto hipócrita, e por um pouco de vida se deixariam arrastar por causa de mim, e isso seria para minha velhice a desonra e a vergonha. E mesmo que eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar nem vivo nem morto das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, se eu morrer agora corajosamente, vou mostrar-me digno de minha velhice e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Ditas essas palavras, dirigiu-se imediatamente ao suplício. Aqueles que o levavam transformaram em dureza a benevolência manifestada pouco antes, julgando incessatas suas palavras. E quando ele estava prestes a morrer, sob os golpes, exclamou entre suspiros: o Senhor que possui a ciência santa, vê perfeitamente que, podendo eu livrar-me da morte, sofre meu corpo os tormentos cruéis dos açoites, mas o suporto com alma alegre, porque é a Ele que eu temo. Dessa maneira, passou a outra vida, deixando com sua morte, não somente aos jovens, mas também a toda a sua gente, um exemplo de coragem e um memorial de virtude. Gente, muito bem, olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse capítulo eu disse para vocês que tem o objetivo de mostrar para a gente como que a perseguição aos judeus aumenta de maneira, assim, terrível, terrível, terrível mesmo. Nós temos aqui, né, o rei Antíoco, que não tem nenhuma boa vontade para com os judeus. Nós temos ali o governador que fica em Ptolemaida, que é aquela região ali que fica mais no norte, na Galileia, que fica ali tipo o governador de toda aquela região da Cilecíria.
Já te falei que a Cilecíria compõe a Palestina, que é o Israel hoje, mais o Líbano e mais o sul da Síria, né? Então, nós temos ali aquela região. Os judeus agora são perseguidos. E o que acontece? O texto faz questão de narrar para a gente coisas pavorosas que acontecem. Primeiro que eles transformaram o templo de Jerusalém num templo dedicado a Júpiter, né? A Júpiter olímpico, ou seja, Júpiter olímpico é o Júpiter o Zeus. Algumas Bíblias vêm dizendo Zeus olímpico, né? E outras dizem Júpiter olímpico, mas é o mesmo Deus, É porque entre os romanos, os romanos davam nome para o Deus, os gregos davam outro nome. Mas é o mesmo Deus do Olimpo, né? Então, mas o problema não é saber qual Deus, o problema é o seguinte, que eles transformaram o templo de Jerusalém num templo dedicado a Júpiter olímpico, ao Zeus olímpico. E o lugar sagrado de Garizim, lembra que o Monte Garizim era um lugar sagrado, até onde eles realizavam sacrifícios também e tal. Mais ao norte, na Galileia, ali eles dedicaram aquele lugar a Júpiter hospitaleiro ou a Zeus hospitaleiro. Então todos os lugares sagrados dos judeus foram profanados, sendo dedicados e consagrados a deuses gregos. Uma coisa horrível. Transformar o átrio do templo, e isso é importante você saber, em lugar de banquetes rituais. Só que não é só banquetes rituais. Esses banquetes rituais que aconteciam ali no templo eram banquetes não só com comida e tal, mas eram banquetes que depois escambavam para a orgia, para a promiscuidade. Isso era muito comum nos banquetes que aconteciam, nas festas que aconteciam, e principalmente festas dedicadas a Baco, a Dionísio, que a Bíblia... A festa dedicada a Dionísio, que é o deus do vinho, né, a Baco, né, que é o mesmo deus, né, que todo mundo se enfeitava com essas coisas, eram festas que as pessoas se embriagavam e sempre terminavam em orgias. Tanto é que a palavra bacanal, que significa orgia, promiscuidade, tudo isso, vem das festas dedicadas a Baco ou Dionísio, né? Os bacanais. Então você presta atenção, o templo profanado, o átrio do templo transformado num lugar de festas pagãs, banquetes pagãos, onde eles aproveitavam nesses banquetes para se fazer orgia, promiscuidade. Dentro do templo, festas dedicadas a Dionísio, ou Baco, né, que era o deus do vinho, que transformadas com muito vinho, eram transformadas depois em verdadeiros bacanais, justamente lugares de muita promiscuidade. Então, gente, tudo que você podia acontecer de pior aconteceu com esses costumes gregos ali. Veja uma coisa, os judeus queriam se manter íntegros. E o que eles começaram? Começaram até a realizar os seus cultos de maneira escondida. Tinha gente que ia para as cavernas para respeitar o sábado. Tinha gente que circuncidava os seus filhos de maneira secreta. Só que isso, quando era descoberto, era pior. Aqui relata o caso de duas mães que circuncidaram os seus filhos e depois quando elas foram descobertas, elas tiveram que caminhar a cidade toda com seus filhos aqui junto ao peito e levar até a muralha da cidade e jogar as crianças na muralha para que as crianças morressem. Olha que coisa absurda. Por quê? Porque elas haviam circuncidado seus filhos. Outra coisa que aconteceu, quando descobriram que o pessoal tinha ido para as cavernas para celebrar o sábado, mandaram matar e queimar todos eles. Então eram coisas horríveis. E essas ordens que vinham da cidade já de Ptolemaida, né, dos governadores, principalmente o Filipe, que é aquele que a gente falou que era terrível, que no capítulo anterior tinha sido colocado como representante, intendente do rei. Essa perseguição foi tão grande,
que ela extrapolou aquela região de Jerusalém e todas as cidades vizinhas que estavam sob o domínio do Império Seleucida também começaram a ter a mesma perseguição, ou seja, os judeus não podiam manifestar a sua fé, a sua religião. Aliás, não podia nem dizer-se judeu, ou seja, não podia nem confessar-se judeu. Ao confessar-se que era judeu, era exterminado, era morto. Então, uma perseguição muito grande. O texto veio falar aqui, ele para e fala assim, olha, eu estou dizendo isso a vocês não para desanimar, mas estou dizendo isso a vocês porque Deus permitiu que houvesse esse tipo de perseguição para a gente se emendar, né? Então, por que o autor faz isso? O autor faz isso porque para que a gente não pense que de repente Deus tivesse abandonado o seu povo, mas pelo contrário, ele anima o povo dizendo, ó, logo que Deus viu as nossas perversões, ele veio e com o seu castigo para que a gente pudesse se emendar. Então, na verdade, acolha esses momentos de provação como uma presença de Deus que quer corrigir você. Ele termina o relato e conta o relato de Eleazar. Eleazar é um velho, um doutor da lei, que é obrigado a comer carne de porco e carne sacrificada aos ídolos. Ele não aceita de maneira alguma. Quem está fazendo ele comer são seus compatriotas, são seus amigos, que chega para ele e fala, Eleazar, é o seguinte, nós vamos preparar carnes que não sejam impuras, carnes puras, e aí a gente vai te dar como se fosse carne de porco, como se fosse carne oferecida ao ídolo. Você coma só para que você não morra. Ele diz, de maneira alguma, de maneira alguma. Se eu comer essa carne, fingindo que eu estou comendo uma carne pura e, na verdade, todo mundo está pensando que é uma carne de porco, todo mundo pensando que é uma carne de porco, os mais jovens olharão para mim e dirão, olha lá, tá vendo? Ele cedeu e comeu a carne de porco. Olha, ele cedeu e comeu carne impura dedicada aos ídolos. E aí, o que esses jovens vão pensar? Eles também vão deixar a lei, vão deixar de acreditar. Não, eu prefiro a morte. E vai para a morte e é sacrificado. Ele é sacrificado em algumas... aqui na Bíblia minha fala instrumento, né, de tortura, para o instrumento de tortura. Algumas Bíblias lembram qual o instrumento, chamado roda. A roda, na verdade, era um grande tambor, tipo um grande tambor que eles eram amarrados, e aí as pessoas vinham e chicoteavam com aquele azorrague. O azorrague é aquele chicote, um cabo de madeira com várias tiras de couro, e ele era açoitado até a morte. Até a morte. Gente, é uma perseguição dura, é uma perseguição terrível. O povo judeu, mais uma vez, é oprimido, não pode professar a sua fé, mas há uma coisa aqui muito interessante. No meio do livro, ali um momento de dizer, não desanimem, não desanimem. Por quê? Porque Deus está mostrando tudo isso e permitindo tudo isso para que a gente se corrija. Tudo isso, diante dessa perseguição, nós precisamos de alguém que venha nos defender. Quem virá nos defender? Quem virá trazer, de repente, um alento, uma esperança? É justamente a família dos Macabeus. Deixa eu falar uma coisa para você, aqui, alguns versículos. Versículo 1. Aqui na minha Bíblia, olha que interessante. Pouco tempo depois, um ancião ateniense foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados. Em muitas Bíblias está escrito Geronte foi mandado pelo rei para forçar os judeus. Na verdade, até faz sentido, porque Geronte vem de Geron, né? De Geron. Geron em grego significa ancião, velho, ancião. Geron. Por isso que gerontologia é a parte da medicina que trabalha com as pessoas mais idosas. Geriatra, né? Geriatra é que trabalha com as pessoas mais idosas. Então, geron significa a pessoa mais velha, né? Geronte. Então, na verdade, foi um ancião que foi enviado para que pudesse fazer o povo descambar para o lado do paganismo, né? Versículo 4, veja aqui, ó. O templo encheu-se de lascívias e orgias dos gentios que se divertiam com meretrizes, unindo-se
as mulheres, nos átrios sagrados, introduzindo coisas proibidas. Nos átrios sagrados, na verdade, os templos, eles quiseram fazer dos templos, do templo de Jerusalém, o que acontecia no templo, nos templos gregos. Nos templos gregos, olha o que acontecia. Nos templos gregos, eles tinham o chamado períbolo, nos templos gregos, chamado períbolo, que era, aqui está o templo, e o períbolo ficava entre a parede do templo e entre o muro, da divisão lá do terreno e a parede do templo. Esse chamado períbolo era o lugar onde eles faziam as festas, os banquetes, as orgias, os bacanais. Eles quiseram trazer isso para o mesmo, quiseram trazer esse costume para o templo de Jerusalém. Só que o templo de Jerusalém tinha o quê? Era o templo, né? E tinha o átrio, que era o pátio ao redor do templo. E eles faziam essas festas, essas orgias, no átrio. Ou seja, com a mesma mentalidade. Se no templo grego tinha um templo e o períbolo ao redor do templo, lugar para eles fazerem os banquetes, eles trouxeram esse mesmo costume para o templo de Jerusalém. Tá bom? Versículo 8. Importante lembrar aqui, 8. Por instigação dos Ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo. Na verdade, dos Ptolomeus aqui, o que está dizendo? Na verdade, por instigação de Ptolemaida. Aqui não é dos Ptolomeus, como se fala, a dinastia lá do Egito, não. A cidade de Ptolemaida era a cidade que hoje está ali no norte de Israel. Hoje nós chamamos de São João do Acre, ou por muito tempo foi chamado de Acos, ou Acre, né? É uma cidade portuária que ficava bem lá no norte, né? Ali foi a cidade de Ptolemaida, que era tipo uma capital onde ficava o representante do rei. Então, quando falava assim, por instigação dos Ptolomeus, não, por instigação de Ptolemaida, ou seja, por ordem do intendente do rei, na verdade. É como a gente fala assim, essa ordem veio de Brasília, né? Essa ordem veio de Brasília, ou seja, veio do governo, né? Essa ordem veio de Ptolemaida, ou seja, veio lá da cidade que governava a gente todo. Então, por ordem dos Ptolomeus, ou por ordem da cidade de Ptolemaida, veio essa ordem aqui para a gente, tá bom? Terminando aqui o versículo 31. 31. Dessa maneira passou a outra vida, deixando com a sua morte não somente aos jovens, mas também toda a sua gente um exemplo de coragem e um memorial de virtude. Isso aqui foi a morte de Eleazar. É interessante lembrar que Eleazar morre defendendo a sua fé. São João Crisóstomo, que é um santo, né, uns padres, chamados padres do deserto aí, São João Crisóstomo, ele via Eleazar como um protomártir do Antigo Testamento, né? A gente chama todas as pessoas que morreram por Cristo, a gente chama de mártir, né? Todas as pessoas que morreram por Cristo a gente chama de mártir. Ou seja, São João Crisóstomo via, né, Eleazar, mesmo que ele não tenha morrido por Cristo, mas como o primeiro mártir do Antigo Testamento que morreu por causa da fé, que morreu por causa da sua religião, morreu por causa daquilo que acreditava. Então ele compara Eleazar como os mártires que morreram por Cristo depois, né? Como um dos primeiros que morreram, como se fosse até uma pré-figura, né, um proto-mártir daqueles que morrerão por Cristo depois, tá bom? Gente, uma coisa importante você lembrar nesse capítulo que hoje nós lemos, que aqui nós não vemos isso como castigo, como eles também não viam isso como castigo. Tudo isso que eles estavam passando, eles viam como uma maneira de Deus corrigi-los no caminho que estavam tomando. E eles percebiam, é uma provação, Deus quer nos mostrar algo. Você sabe que é assim que a gente devia ver a nossa vida? Todos nós passamos por momentos em que há muita dor e sofrimento, passamos por momentos difíceis na nossa vida, na nossa caminhada, e nós não deveríamos de maneira alguma ver isso como se fosse um castigo de Deus. Não,
veja como se fosse uma oportunidade que Deus está dando para você se corrigir e crescer. Et crutim Domini. Fugit partes adversae. Vite teleo detribuda radix Davide. Aleluia.